Olá, o Conhecer está de volta, hoje batendo um papo com Eduardo Seton, secretário de Ciência e Tecnologia de Alagoas. Nós temos um outro projeto também, que é o Cidade Digital. Como é que funciona esse projeto, secretário? Isso, Cleiton. Esse projeto é um projeto, na verdade, um projeto importantíssimo da Secretaria, que é um projeto que envolve a área de inclusão digital, é um projeto de inclusão digital, efetivamente. E a ideia desse projeto é dar acesso à população que não tem acesso, por exemplo, aos serviços públicos, através do uso do computador, da informática. A ideia do projeto conceitual, e que já está sendo implementada, a construção, por exemplo, Cleiton, de um centro de gerenciamento para esses quiosques digitais que vão ser construídos inicialmente em 4 cidades. Quais são as cidades, secretário? Paulo Jacinto, Palmeira dos Índios, Quebrangulo e Viçosa. É um projeto voltado para o interior alagoano. Isso, então. São 10 quiosques que vão ser construídos nessas 4 cidades. Então, são esses quiosques e o centro de gerenciamento desses quiosques que está sendo construído na FAPEAL. Então, nós teremos um centro que vai gerenciar remotamente, à distância, esses quiosques instalados nessas cidades. E qual é a ideia e qual é a finalidade desses quiosques? Então, a gente vai ter pessoas, computadores, com acesso à internet via wireless, sem fio, para que a comunidade dessas cidades possam acessar os serviços públicos via internet. Gratuitamente. Gratuitamente, por exemplo. O que a gente tem no interior? Uma situação, em alguns municípios, por exemplo, o acesso ao banco é complicado. E hoje em dia a gente sabe que a gente tem uma só agência, tem uma agência, então é uma fila enorme. Às vezes tem gente que se desloca de uma cidade para outra, porque na outra cidade é que tem o banco que ele precisa pagar uma conta, por exemplo. Então esse tipo de serviço vai ser oferecido à população dessas cidades inicialmente, e esse tipo de serviço gera um ganho muito importante para o pessoal que vai acessar, porque vai economizar tempo, muitas vezes dinheiro, de ter que se deslocar, enfim. Essa é a ideia do projeto, e que é um projeto, na verdade, que tem um investimento do Banco Mundial, de 4 milhões de reais, que é um projeto também a nível nacional, que contempla inicialmente 122 cidades do Brasil, inicialmente 4 do estado de Alagoas, e a ideia, e nós já estamos trabalhando nesse projeto na Secretaria, como ele é um projeto muito interessante, a gente está trabalhando já, tem equipes dentro da Secretaria trabalhando na expansão dele. Então, fatalmente, na inauguração, a gente já vai estar inaugurando e lançando. Inaugura quando, secretário? Qual é a previsão para ter os quiosques funcionando isso também, no interior? Esse processo está um pouco mais atrasado, apesar em alguns aspectos, por exemplo, a gente já tem o centro de gerenciamento, ele está sendo construído já. Então, a inauguração desse centro de gerenciamento deve se dar até o final até o meio do próximo ano, entendeu? Os quiosques digitais, eles são estruturas mais simples, Então, a construção não deve demorar muito tempo, só que está em fase daqui a 40 dias a gente deve estar começando a licitação deles. Então, o processo licitatório, isso leva em torno de um mês, e o processo licitatório ele não é individualizado para as cidades, então é um processo de licitação em conjunto. Agora, secretário, então, isso vai acelerar um pouco o processo, e a ideia é que até o final do ano que vem, a gente também tenha a inauguração desses quiosques do centro de gerenciamento. Agora, secretário, há os desafios também, porque Alagoas é um estado ainda muito pobre, com o número de analfabetos muito grande. Como que o senhor vê esse desafio? É possível reverter esse quadro? Cleiton, sua pergunta ela é muito importante, e ela, no início a gente falou aqui do Parque Tecnológico Social de Alagoas. O social, esse nome social no Parque Tecnológico, na verdade é uma inovação do Estado, em função dessa preocupação. Porque um parque tecnológico tradicional, o Brasil já tem 74 parques, entendeu? E parque tecnológico, a pessoa sempre pensa em algo com muita tecnologia para desenvolver produto para Petrobras, para Embraer, enfim. E tem coisas simples, que são tecnologias que são chamadas de tecnologias sociais e que você pode desenvolver e mudar a vida da população. Um exemplo, o desenvolvimento de um produto como a multimistura, por exemplo, que é um produto alagoano, e que tem um componente muito importante. Qual é a finalidade dele? É combater a desnutrição infantil. A desnutrição infantil. Então, esse produto, por exemplo, um produto alagoano, ele podia hoje estar no mercado, entendeu? Esse produto podia estar sendo exportado. Esse produto, acredito que nem patenteado foi. Exatamente. Isso é uma questão importante da patente, que eu vou colocar. Eu tenho um exemplo muito bom nessa área para te dar. Esse produto era um produto que podia, se a gente tivesse investido em tecnologia,
nesse produto era um produto que você investe em tecnologia e ele combate a fome. Então é um exemplo, mas você pode pegar, por exemplo, na área da educação, na área da saúde, exemplos como esse, entendeu? É que o Parque Tecnológico Social vai visar. Agora, então, um outro desafio, secretário, é a questão de recurso. Quanto que a Secretaria tem para investir nesses projetos hoje? Veja, a gente está nesse momento, Cleiton, trabalhando no plano, no PPA do Estado, né, definindo os grandes projetos estruturantes do Estado, né, e o orçamento para essas ações, entendeu? Então, nós estamos construindo isso, a gente já tem um recurso garantido, né, do governo federal com aporte e com contrapartida do Estado, né, para esses projetos que eu citei aqui, mas estamos colocando nesse planejamento já, de agora, no PPA, esses outros projetos, orçamento, recurso para esses outros projetos que a gente colocou, expansão desse centro tecnológico, criação do Parque Tecnológico Social, né? Isso está sendo discutido agora no governo, né? E é uma das prioridades do nosso governador, entendeu? Porque a ideia, né, quando ele... Quer dizer, existe apoio político para isso, tema, para a ação da Secretaria? Né, a ideia, o governador, quando me fez o convite, né, ele me fez o convite basicamente, Cleiton, em função do trabalho desenvolvido no laboratório, né? Que ele disse, não, a gente precisa... Laboratório que é o LCCV da UFAL. Exatamente, que trabalha com petróleo. E a ideia dele é que não, se, né, esse grupo fez isso para petróleo, a gente precisa colocar isso à disposição do Estado, desenvolver mais pesquisas nessa área. Então, isso está sendo construído, né, esse orçamento a gente está construindo para fortalecer muito essa área também, que é uma área estratégica para o Estado. O senhor está no cargo há 6 meses. Qual o balanço que é possível fazer? Veja, Cleiton, o balanço é muito positivo, o saldo é muito positivo desse período todo, né? Porque, veja, eu tinha um trabalho, eu sempre tenho dito isso, assim, muito focado no laboratório, né? na Universidade Federal e no laboratório. E nesses 6 meses que eu passei fora, eu tive uma grande oportunidade na minha vida de conhecer melhor o estado de Alagoas e outras ações, por exemplo, interessantíssimas, importantes, que estão acontecendo no Estado, né? Não só na área de desenvolvimento econômico, por exemplo, o número de novas empresas que o Estado tem, que isso também é uma porta aberta para a ciência, tecnologia e inovação, mas, sobretudo, em relação ao trabalho nas outras universidades, o tipo de pesquisa que está sendo feito, por exemplo, na UNEAL, na UNCISAL, no Instituto Federal de Educação. Essas informações, por exemplo, são informações que estão sendo novas para mim, uma grande surpresa, inclusive assim, não tinha, tem muita coisa que eu não conhecia e estou conhecendo agora, e agora sim a gente está conseguindo, por exemplo, a gente trabalhou agora no planejamento estratégico, né, para a área de ciência, tecnologia e inovação. Finalizamos... Para Alagoas esse trabalho é decisivo, né, secretário? Exatamente. Precisamos muito disso. Então, né? E, na verdade, a gente tem uma série de grupos dentro do Estado com muita vocação para isso e que precisa desse apoio do governo. E esse é o balanço da Secretaria, que a gente está construindo essa política agora, né, para que esses grupos possam serem alavancados, né, terem apoio, um apoio maior para se expandirem. Secretário, muito obrigado pela participação no Conhecer de hoje. Obrigado. E o Conhecer fica por aqui. Para você que nos acompanhou, obrigado. Até a próxima.